Fala aí, meus Championers! Gramado já vazio, arquibancada vazia, mas os pubs aqui em Londres devem estar bombando essa hora, cheio de francês, porque que vitória gigantesca do Paris Saint-Germain para cima do Arsenal, e foi barato, hein? Ficou pouco para o Arsenal, 1-0 apenas para o PSG, podia ter sido pelo menos 3-0, porque o Gonçalo Ramos meteu uma bola na trave, o Barcola, os dois no segundo tempo, o Barcola também teve uma chance que tirou tinta da trave, acho que se passar o replay essa bola entra, porque foi muito perto. E o Arsenal irreconhecível em campo. Pelo que a gente viu do Arsenal contra o Real Madrid, um time que mordia o tempo todo, não deixava espaço, apertava a marcação, apertava a saída de bola, era isso. Pelo menos eu esperava no jogo de hoje contra o PSG, esse time chato, incomodando o tempo inteiro. Nada disso, não sei se o Arteta mudou a estratégia dele para a partida contra o PSG, por ser um time muito rápido lá na frente, os seus atacantes muito velozes, mas é irreconhecível o jogo de hoje por conta do Arsenal. Justamente por ter dado muitos espaços assim. E o gol do Dembélé com 4 minutos de bola rolando, aí desmonta também qualquer estratégia, qualquer tática, né, do time adversário. Foi um golaço do Dembélé, inclusive 26 toques na bola do Paris Saint-Germain até o gol de primeira do Dembélé, que chega a 25 gols em 2025. Ele não marcava há 6 partidas e hoje foi fundamental, marcou o gol do jogo. Vamos lembrar que o Arsenal e o PSG se enfrentaram aqui em outubro pela fase de liga. Naquele jogo, o Luiz Henrique acabou punindo o Dembélé, ele nem viajou para cá, para Londres, ficou em Paris por um problema de indisciplina. O PSG perdeu aquele jogo por 2-0. Hoje o Dembélé foi relacionado, começou entre os titulares e fez a diferença. Não sei se naquele jogo o Dembélé poderia ter feito qualquer coisa diferente, porque a fase dele não era muito boa. Acho que a partir dali ele mudou a chavinha e aí passou a jogar um bolão, e hoje o Dembélé foi o cara do jogo. Ele saiu machucado, eu até conversei com alguns colegas franceses de imprensa por aqui, eles falaram, olha, agora a preocupação é para saber se a lesão do Dembélé é séria, como é que ele vai estar para o jogo da volta, vai dar tempo de recuperar? Talvez ele tenha sido sacado um pouco antes do esgotamento mesmo físico, já pensando em preservar ele para a partida de quarta-feira da semana que vem. No final de semana, muito provavelmente, o Dembélé não deve jogar. O PSG encara o Strasbourg no sábado. Já é campeão francês com 6 rodadas de antecedência. Imagino que o Luiz Henrique vai colocar os reservas, o time C, em campo nessa partida contra o Strasbourg, porque realmente não faz nenhuma diferença, tem que descansar todo mundo. Quarta-feira que vem é o jogo mais importante para o PSG na temporada. Vale uma vaga na final da Liga dos Campeões, quem sabe a segunda vez na história do PSG a disputar uma final de Champions, depois de 2020, quando perdeu para o Bayern, né, naquele ano de pandemia da Champions, perdeu para o Bayern, mas agora acho que esse time do Paris Saint-Germain, mesmo sem estrelas, como tinha o Neymar naquela época, como tinha o Mbappé também, esse time está encaixadinho. Time jovem, uma média de idade de 24 anos, é o time mais jovem dessa semifinal da Champions League, um dos mais jovens, inclusive, de toda a temporada da Liga dos Campeões. Apenas o Salzburg, o Sturm Graz e o Sporting tinham times mais jovens do que o time do Paris Saint-Germain. E então, assim, esse time está com sangue nos olhos. O Luiz Henrique conseguiu mexer com a emoção desses caras, eles estão com fome de bola, campeão francês com muita margem, e eles estão sedentos para ganhar esse título de Champions também. E vou dizer, hein, pela bola que esse Paris Saint-Germain está jogando, olha lá, cuide-se Barcelona, cuide-se Inter de Milão também, porque apesar de eles nunca terem vencido uma Champions, mas esse time está encaixadinho, redondinho, jogando um bolão, eles estão se entendendo dentro de campo. O Kvaratskhelia chegou agora nessa última janela, o cara, ele joga demais, fez uma partidaça hoje mais uma vez, forte, rápido, inteligente, bom passe, boa finalização, baita jogador o Kvaratskhelia, encaixou direitinho ali com o Dembélé,
com todo o ataque do PSG. E interessante da gente ver também como tem atuado de maneira coletiva, né? Sempre com jogadores estrelas, jogadores que brilham individualmente. Agora esse Paris Saint-Germain tem uma outra cara. É um time muito mais coletivo do que um time individual. Começando pelo Donnarumma. Donnarumma que entregou a paçoca já em outras fases de mata-mata de Liga dos Campeões. Contra o Real Madrid já entregou uma classificação, mas hoje defendeu tudo que tinha para defender o Donnarumma. No primeiro tempo fez uma defesaça no chute do Gabriel Martinelli. Ele teve reflexo para pegar uma bola embaixo. No segundo tempo, uma outra defesaça do Trossard também, o Donnarumma. O Arsenal até fez um gol no comecinho do segundo tempo. A gente imaginava que depois de sair perdendo por 1-0, foi para o intervalo por 1-0, imaginava que os minutos iniciais da segunda etapa seria aquela pressão do Arsenal, a torcida indo para cima. Foi de fato o que aconteceu e o Arsenal conseguiu fazer um gol, mas foi anulado por impedimento. E aí esfriou totalmente. Poderia até imaginar que a pressão seguiria, que o Arsenal poderia continuar em cima, teve mais uma outra chance, mas o domínio total, o domínio absoluto foi do Paris Saint-Germain, no primeiro, também no segundo tempo, e então foi uma vitória justa, apesar de um placar magro do Paris Saint-Germain, mas que agora leva para casa essa vantagem de empatar. O empate já é suficiente semana que vem no Parque dos Príncipes. Hoje, a torcida do PSG fez um show aqui também. Os caras deram um show, 2.500 torcedores, era para ser 3.000, eles diminuíram a cota de ingressos para a torcida visitante, isso gerou um desconforto, inclusive, entre os torcedores do Paris Saint-Germain, com o próprio clube, o próprio Paris Saint-Germain, mas não teve jeito de mudar. Os caras que vieram para cá cantaram o jogo inteiro, cantaram mais do que os torcedores do Arsenal a partida inteira. E mesmo depois da pressão, mesmo depois do gol do Arsenal, que posteriormente foi anulado, eles não pararam de cantar. Um show à parte. Imagino só como vai estar Paris semana que vem, quando essa classificação pode ser garantida dentro de casa. Parabéns para o Luiz Henrique, que baita trabalho pela segunda temporada consecutiva, leva esse Paris Saint-Germain a uma semifinal de Champions e agora muito próximo de chegar até a decisão. O Arsenal não vai entregar tão fácil assim. Vamos lembrar que venceu o Real Madrid no Santiago Bernabéu, tem condições de vencer também o Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes. Mas pela bola que está jogando o PSG, vai ser difícil. Talvez o melhor time da Europa neste momento, ao lado de Barcelona e de Inter, que vão fazer a outra semifinal. O bicho vai pegar semana que vem, mas o PSG já com essa vaga muito bem encaminhada à final, justo e merecidamente. Esperava-se muito mais do Arsenal, mas o time não conseguiu jogar aquilo que a gente esperava deles. Valeu, gente. Obrigado para quem esteve até agora no vídeo aqui. Se inscreve, deixa o like. Um beijo para vocês e até a próxima. Valeu, é nóis.